Vamos ver a mentira que castiga o homem. No livro de Provérbios, no capítulo 14, o verso 25, está dizendo assim. Vamos ler a palavra que está dizendo assim, irmãos. A testemunha verdadeira livra a alma, mas o que se desborda em mentira é enganador. Aí, irmão, essa é uma mentira que Deus castiga o homem, que Deus abomina. São as mentiras, os verdadeiros mentirosos, que será abominável, será castigado, são aqueles que usam, que conhecem a palavra de Deus. Ainda no livro de Provérbios, vamos ler ainda no livro de Provérbios, no capítulo 30, lá no livro de Provérbios, 30 e o verso 6, no livro de Provérbios está dizendo assim, vamos ler. Nada acrescenta as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aí, irmão, qual é os mentirosos? Os mentirosos que vai ficar de fora são essas pessoas que usam o Evangelho de Cristo, que pregam o Evangelho de Cristo distorcidamente, enganando as pessoas para poder ganhar dinheiro, para lucrar com a palavra de Deus, mentindo, furtando, roubando as palavras de Deus. Porque ele mesmo diz nas suas palavras, lá no livro de Jeremias, que diz, eis que eu sou contra aos profetas que furtam as minhas palavras. Então, se um pregador destroce a palavra de Deus, ele é mentiroso. Então, essas são as mentiras que Deus vai castigar o homem. Vamos ver lá no livro de Apocalipse, vamos para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 15, está dizendo assim, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aí está, irmão, são as mentiras abomináveis aos olhos do Senhor, dos próprios pregadores que distorcem a palavra de Cristo, que prega um evangelho errado, que engana os seus membros, mete medo nos seus membros, ainda dizendo, eu já vi muitos aí nas redes sociais dizendo que aqueles que não dá dízimo vai para o inferno. Isso é uma mentira, irmão. Essas mentiras que usam para enganar o povo, porque se eles não pregarem assim, eles não têm dinheiro, eles não têm lucro. Se eles pregar o verdadeiro evangelho, eles não têm lucro. Então são essas mentiras que vai levar ao inferno. Prefere ir para o inferno, mas não prega o verdadeiro evangelho de Cristo. São as mentiras que o homem vai pagar naquele grande dia. Essas são as mentiras que Deus, irmão, abomina e que o homem vai para a perdição. Porque distorce a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz não acrescenta, eles acrescentam. Quando a palavra de Deus diz não diminui, eles diminuem. Quando a palavra de Deus prega o verdadeiro evangelho, eles pregam outro evangelho, os seus próprios evangelhos. Mentindo, irmãos, são as mentiras que vai levar o homem à perdição dos próprios que dizem ser evangelho, que diz estar fazendo a obra de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos ter cuidado. Sempre eu estou dizendo, tenha cuidado com essas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, que destroçam o evangelho de Cristo, que
Deixa de pregar o verdadeiro evangelho para pregar os seus próprios evangelhos. Não sujeitaram à justiça de Deus e procuraram estabelecer as suas próprias justiças. Essas são as mentiras que naquele grande dia todos vão ter que dar conta. A Bíblia diz: todo homem é mentiroso, mas tem mentiras que Deus não vai lhe castigar por causa de você ter usado essas mentiras. Mas a mentira para enganar o irmão, para fazer mal ao irmão, para tirar a vida do seu próximo, para querer ganhar as custas dos seus membros, que esses pastores aí, que diz que é pastor, que está pregando o evangelho, que não está pregando é nada. Ele está pregando é comércio, é negócio, e enganando muitas pessoas. Por isso, meus irmãos, vamos ter cuidado, leia a Bíblia, medita na Bíblia. A Bíblia está aí ensinando o caminho da salvação, o caminho que leva a Deus. Não segue ensinamento de pastores. O único pastor que você deve seguir o ensinamento é Jesus Cristo. Sempre eu falo, irmão, não tem mais que ninguém está pregando outro evangelho. O evangelho que conduz à paz, à vida eterna, já foi pregado por os apóstolos e por Jesus Cristo. O pregador agora tem direito de ensinar o que está escrito, não ele inventar o seu evangelho para enganar o povo, para dizer que está fazendo e pregando a palavra de Deus. É mentira. Pregadores mentirosos enganam o povo. É que nem Jesus Cristo disse nas suas palavras: raça de víbora. Naquele grande dia todos pagarão. Como pode escapar? Jesus disse: raça de víbora. Como pode escapar da condenação do inferno? Então, irmão, essas mentiras que levam o homem ao inferno. Por que eu estou falando? Eu estou falando no que está na Bíblia. Eu estou falando o que está na Bíblia. O próprio Jesus Cristo disse: raça de víbora. Por quê? São mentirosos, enganadores, que enganam o povo para querer ganhar dinheiro, para não querer trabalhar. É isso, irmão, que está acontecendo. Vamos finalizar lá no livro de João. Vamos para o livro de João. Vamos ver o que está escrito, que o próprio Jesus Cristo disse lá no livro de João. João 8:43, está dizendo assim, vamos ler. Por que não entendeis as minhas linguagens? Por que não poderás ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí está. Essas mentiras, irmão, eu fico meditando, é entendimento das pessoas. Eu fico analisando, é porque a Bíblia mesmo diz, irmão, que o Deus, o diabo desse século, o Deus desse século, que é o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Uma pessoa prega um mau Evangelho que não está na Bíblia, lê um versículo desse que o próprio Jesus Cristo está dizendo, para eles é mesmo que está dando uma bula de remédio ou uma revista de novela. Não está nem aí, leva tudo por 1 quilo. Parece que a palavra entra no ouvido, sai no outro, ou é no saco furado. Porque lê essas palavras e pratica as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos evangelhos errados, as mesmas mentiras para enganar o povo. Não está nem aí
para os versículos que está escrito isso na palavra, sabendo que eles, se continuam assim, eles vai e tem e recebe por pai o diabo, porque faz tudo errado. É isso, irmão, que eu quero passar para você, para que você venha entender. É isso que eu quero passar para você. Me desculpe, perdão, eu estou falando o que está na palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, te dá uma noite, um dia, uma tarde de paz. Fica na paz. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.